Quando nós abrimos aqui a congregação, eu preguei uma mensagem chamada Os Três Tempos de Deus. Você tem que entender que na sua vida como cristão, você tem 3 tempos. Tem o tempo do Egito, tem o tempo do deserto e tem o tempo da promessa. Esses tempos são peregrinações, são momentos onde Deus trata com você segundo esse momento. No Egito você não é ninguém, você é escravo, você está passando por um momento de muita dificuldade. E eu acho engraçado que no Egito você não consegue ver saída. Se alguém te falar de uma solução, de uma terra prometida, você não consegue visualizar, porque você está preso. É um período de muito sofrimento. Mas o importante é que você saiba o seguinte, que você não vai morrer ali. Você vai sair dali. No tempo da libertação, Deus te coloca onde? No deserto. O deserto é um tempo melhor do Egito, mas ainda não é a terra prometida. No deserto você já consegue ver a terra prometida. Só que você tem que tomar cuidado, porque o deserto é um tempo transitório. É um período que nós precisamos passar para aperfeiçoamento da nossa fé. Então eles reclamavam que eles não podiam plantar, mas estavam no deserto. O deserto é quando você aprende a depender inteiramente de Deus. Não plantava, tinha que comer o que Deus dava. Já passou aquele tempo na sua vida onde você recebe, paga tudo, só come e você não sobra nada? Não dá para prosperar, não dá para comprar um carro, não dá para comprar nada. Você só sobrevive e você fala, meu Deus, o que é isso? Deserto. É o tempo da provisão. Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar onde não tem semente, nem figos, nem vides, nem de romãs, e nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos, aos seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes tirará a água da rocha, e dará a beber a congregação e os seus animais. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças eu te dou por esse momento, por essa hora, por esse momento que a gente vai provar do teu maná. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode sentar por um momento. Irmãos, como eu comecei falando aqui acerca dos 3 tempos de Deus, Israel estava vivendo esse momento onde durante 400 anos eles estavam cativos, eram escravos, não tinha esperança. E aí eles, depois de passar por um momento onde eles foram afligidos de tal forma, o tempo da promessa de Deus se cumpre na vida deles, e eles clamam a Deus, Deus levanta o libertador. Esse libertador é Moisés, Moisés tira o povo. E eu quero que você entenda que tem um versículo na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: todo aquele que se aproxima de Deus é necessário tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu estava examinando esse versículo porque quando você olha ele superficialmente, você enxerga algo, mas quando o Espírito de Deus ele te mostra o mais profundo, aquilo que está oculto, aquilo que não está aberto aos nossos olhos, aquilo que não está no livro de literatura, aquilo que não está numa pregação no YouTube, aquilo que só o Espírito Santo revela para você acerca das Escrituras, é aquilo que está no coração de Deus.
o que eu pude entender é o seguinte: Deus, Ele anela, Ele deseja se relacionar com as suas criaturas em níveis diferentes. Todo aquele que quiser se aproximar mais de Deus será submetido a um nível maior de provação. Se eu quero mais de Deus, e eu quero que Deus se revele mais, Deus deseja, Ele anela se revelar mais. Agora, o que Deus pede de mim para que eu me relacione com Ele? Deus vai te colocar em provações, em níveis de provações diferentes, para que a sua fé ela seja abalada, ela seja provada, ela seja esquadrinhada, para ver o quanto você realmente confia nesse Deus. Irmãos, às vezes a gente, como seres humanos mortais, com pouca conhecimento de Deus, a gente acha que aquilo que está acontecendo conosco, que não tem explicação, parece até de repente uma perseguição sem lógica. Eu particularmente já me coloquei no quarto, perguntar para Deus: o Senhor me pede para me dar um passo, eu dou um passo, está errado, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me pede para avançar, eu avanço, está errado. O que o Senhor precisa de mim, o que o Senhor deseja de mim? E aí, é essa hora que Deus, Ele, no muito silêncio, no muito esperar, Deus aparece para você e te revela o quanto você quer se relacionar comigo, o quanto você quer que eu apareça para você, o quanto você deseja que eu me mostre para você. É porque existe em nós barreiras, limitações que nos atrapalham ver Deus como Deus é de claramente. Essa casca que nos reveste, chamado ego, chamado egoísmo, chamado incredulidade, impede que Deus revele o melhor dele para nós. Porque se a gente se despir completamente de quem nós somos, Deus anela e deseja se relacionar a um grau, a um nível de relacionamento com você que antes você nunca viu. De volta a explicar de novo. A minha e a sua fé que você tem é uma fé que ela precisa ser provada. Se você consegue entender assim, quando você vai numa academia e o seu personal trainer, o dono da academia, te matricula, ele não te coloca você logo fazendo os mesmos exercícios que uma pessoa que está ali há 5 anos, há 10 anos, há 1 ano. Quem já foi à academia, você está ali, você olha aquela pessoa passando, toda musculosa, com um corpo ideal, você fala: pô, aquele corpo. Aí você deseja ter aquilo, você não pode. Porque o crescimento, ele é gradativo, ele é paulatinamente. Você precisa começar ali a acostumar com o exercício, você precisa acostumar com a rotina, e aí os seus músculos, eles vão sendo aperfeiçoados, eles vão passando por um processo de amadurecimento, de resistência, os seus ossos precisam se preparar. Você vai hoje, mas está cheio de dor, já não quer voltar mais para a academia. Eu acho que os 3 meses da academia não é nem para você ganhar corpo ou perder nada, é só para você ver se você vai continuar a ter aquela disciplina. Se você passar por essa fase difícil, e aí você vai descobrir o caminho para ter um corpo ideal, que é muito sacrifício. E é certo que uma pessoa que malhou há muitos anos, mesmo que ele pare hoje, ele cria uma memória metabólica, ele cria uma memória muscular. Se ele voltar de novo a malhar, rapidamente ele volta a ter os traços, porque ele já adquiriu uma certa afinidade, os músculos dele já se prepararam. Eu estou falando isso porque a minha e a sua fé é parecida. Uma pessoa que nunca teve contato com Deus, dá mais potência demais. Aquela pessoa que nunca teve contato com Deus, se Deus colocar ela, submeter ela a uma grande provação, ela vai sucumbir.
menores, dando a essa pessoa meio que pequenas provações, para ela ir acostumando os testes, para que a fé dela seja aperfeiçoada. Diga comigo assim: a minha fé precisa crescer. Diga: a minha fé precisa amadurecer. E é por isso que aquilo que você fazia no começo da sua caminhada já não funciona mais depois. Que aquilo que você orava e dava certo já não funciona mais agora. Aí você fala: meu Deus, eu orava, eu jejuava, as portas se abriam, agora eu hoje jejuo, nada acontece. Por que nada funciona? Porque Deus já não aceita mais aquela pequena fé. Alguém que malhou, já pegou. Tiago, malhou, Tiago? Já malhou, Marcelo? Malhou, Marcelo? Já malhou? Não? Você? Quem já pegou peso ali, já fez aquela barra, já botou 30 de um lado, 30 de outro. Você chega lá, você vai botar 10, aquilo não faz diferença em você. Você quer chegar, você quer puxar o peso mesmo, porque você quer sentir as suas veias ali, você quer sentir os seus músculos. Você quer romper, a gente sabe que o crescimento do músculo não está na hora que você pega peso, na hora que você rompe a fibra e no descanso, a fibra faz o que? Ela recupera e cresce. A minha, a sua fé, ela não cresce na aprovação. Ela cresce depois que eu sou aprovado e aprovado. Porque no tempo da aprovação, ninguém vê crescimento de nada. Você quer largar aquilo ali e ir embora. Mas quando você é aprovado, você vê o crescimento da sua fé. Irmão, aquilo que te tira hoje da presença de Deus, quando você for aprovado daqui a 5 anos, não tira mais não. Aquilo que você foi aprovado há um tempo atrás, pode vir agora que você fala: Satanás, está piorando, bota um negócio mais forte aí, rapaz. O próprio Satanás, o próprio inimigo sabe, irmão, que não é qualquer coisa que ele coloca na sua frente que vai te parar mais. Por quê? Porque você cresceu no relacionamento com Deus. E é o desejo de Deus que você cresça e que eu cresça. Eu tirei um texto onde Deus está falando com o povo. Moisés já está ali há 40 anos, já quase no fim de carreira. Eu fico imaginando Moisés acordando, tranquilo, 40 anos já com o povo da terra. Eu fico imaginando Moisés já no fim de carreira, pensando assim: bom, já passei tudo com Deus. Já vi Deus fazer tanta coisa nesse deserto. De repente Deus olha para Moisés e tenta trazer Moisés para um nível maior. E assim é comigo e com a sua vida. É por isso que nunca essas lutas vão acabar. Olha o que a Bíblia diz: é por muitas lutas e tribulações que importas entrar no reino de Deus. O que vai te colocar no reino de Deus são as tribulações e as lutas. Mas a gente, quando está passando por luta e tribulação, fala: Senhor, me tira dessa luta, me tira dessa tribulação. Como que Ele vai tirar se ela que vai te colocar você dentro do reino? A gente está orando ao contrário. Olha, levanta. Está se despedindo da irmã, a irmã acabou de morrer, sepultava a irmã Miriam, a companheira de Moisés, que passou durante tanto tempo com ele na caminhada, morreu. E agora Moisés levanta de manhã, tem uma rebelião. 2.700.000 pessoas, mulheres, crianças, homens, chorando. Todo mundo com pedra na mão, já quase para poder matar Moisés. E aí Moisés fala assim: o que aconteceu? Alguém vira e fala assim: Moisés, você não tem dó da gente, não? Você não te dói o seu coração, não? Olha aí, Moisés, as crianças chorando. Mas o que está acontecendo? Não estou sabendo. Como você não está sabendo? Você não é o líder? Você não é a cabeça da igreja? Não é você que Deus fala? O povo está sem água, Moisés. Acabou a água do povo. Já que era para fazer isso aí, por que não matou a gente logo no começo? Por que você trouxe a gente para esse lugar, para morrer de fome e sede? Nós tem dó dos animais, Moisés. Moisés olha e fala: rapaz, olha a cara de Moisés, de perplexidade. Por quê? Diga assim: por quê?
Porque ele não sabia. Toda vez que você for pego de surpresa em algo que você não sabia que ia acontecer, pense uma coisa, isso pode ser uma provação. Aquilo que acontece na nossa vida sem explicação e sem a gente saber, irmão, geralmente é provação. Quem que estudou escola pública, levanta a mão. Lembra o dia da prova? Que a professora falava assim, passava naquela máquina, cheirava álcool, né, naquela máquina? Quem lembra? Ninguém lembra, tá vendo? Era enchida de álcool, tinha um carbono azul. Ela passava na máquina, pegava aquilo, juntava, falava assim, ela saía daquela sala, ia colocando na mesa de cada um, ninguém vira, hein? Se virar para reprovar, botava de lado, do lado do avesso. E você ficava agoniado, querendo virar a prova e não podia. Por quê? Diga assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque a prova eu só sei no dia da prova, nunca antes. Deus nunca vai te falar nada quando você estiver sendo provado. Toda aprovação ela é um mistério, ela é um silêncio de Deus. Quando Deus fizer silêncio na sua vida e não te explicar por que está acontecendo o que está acontecendo, entenda uma coisa, Deus está me provando. Mas aí olha para o lado do povo assim, mas esse é o tempo que tinha acabado da água. Porque, não sei se você sabe, mas durante 40 anos, eles só tiveram sede 2 vezes. Só 2 vezes. Porque era o tempo todo Deus mantendo eles. Então Moisés, naquele momento, ele vai falar com Deus. Igualzinho a você, igualzinho a mim, quando acontece uma situação, uma surpresa, você recebe uma notícia que você não imaginava que ia acontecer, que te pegou de surpresa, o que você faz? Você dá um jeitinho de sair de perto e fala assim, vai lá para a delegacia. Para fazer o quê? Um telefonema, Senhor, o que está acontecendo? Você fala assim, o dízimo está em dia, estou ofertando, está tudo ok, o que aconteceu? A gente vai lá para interrogar Deus. Moisés vai falar com o Senhor. A resposta de Deus, Moisés, junta você e Arão. Vocês dois, no meio da congregação, ajuda os anciões, os líderes. Lembra daquela rocha, Moisés? Durante 42 anos, havia uma rocha que seguia eles. Aonde eles iam, a pedra ia com eles. E era dessa pedra que Deus alimentava eles, dava água para eles. Há 40 anos atrás, quando eles tiveram a primeira vez a sede, e eles clamaram por águas, Deus falou assim, Moisés, junta o povo, junta você, junta Arão, diante dos homens, diante dos líderes, pega a vara que você abriu o rio, vai diante da rocha. Moisés, presta atenção, você vai diante da rocha, eu vou diante de você. Você vai pegar a vara e vai ferir a rocha, e a rocha vai dar as suas águas, e você será glorificado no meio desse povo, e saberão que eu estou no meio de vocês. Há 40 anos atrás, Moisés foi lá, pegou a vara, foi lá diante do povo, tocou na rocha, feriu a rocha, pá! E a água jogou. Mataram as canecas, mataram a sede, foram saciados. Depois de 40 anos, a mesma cena, diga comigo assim, a mesma cena. Parece que ela não é. Lembra da oração que você fazia, dava certo, que não dá mais? Que a gente acha que crê em Deus, a gente acha que entende, já entendeu Deus, você nunca vai entender Deus. Você sempre vai estar em evolução com o Senhor. Porque se Deus permitir que você viva uma vida de premeditação, a sua vida vira um monotonismo, e Deus faz isso para você ter uma vida sempre viva. Novidades com o Senhor. Eu fico imaginando Deus falando com Moisés, Moisés você não, eu até sei o que ele vai falar, né? Já fiz isso antes, já entendi. E quando Moisés está ouvindo Deus falar, Deus fala assim, você vai chegar diante dela. Da primeira vez, você feriu. Dessa vez, você vai falar. Não vai ferir. Você vai apenas falar.
Irmão, eu fico imaginando Moisés saindo diante do povo. Quando Moisés sai do deserto, eu fico imaginando o sol, que já estava a 49, subindo para 60 graus. Moisés olha para a rocha começou a sair fumaça. De seca estava mais seca ainda. Eu fico imaginando Moisés assim, parece que hoje o dia está mais quente. Bateu dúvida no coração do homem. Mas eles olham e falam bem assim: e se eu falar e não sair água? Porque é isso que a gente pensa. Recebi a notícia que eu estou com doença sem tiver cura. Deus me livre, Deus me livre disso. Deixa eu nem passar por isso não, porque eu nem sei se eu tenho fé para passar por isso. E se eu perder o emprego? E se eu for assaltado? É um tal de si, uma dúvida, que Deus está com você, que te consome. E a gente fica querendo que Deus faça o quê? Deus manda um sinal, manda um profeta, faz mexer alguma coisa, manda um sonho. E por incrível que pareça, Deus não pode. Diga comigo, Deus não pode. Deus não pode. Por quê? Porque se Deus fizer, Ele vai estar te ajudando naquilo que Ele precisa saber se você crê ou não nele. Jesus. Por isso que você não encontra resposta. Você não acena, os seus olhos te traem. Tudo ao seu redor mostra ao contrário. É por isso que Paulo vai dizer: nós, os que somos da fé, não podemos andar por vista, porque as nossas vistas nunca vai mostrar a existência de Deus. Eu tenho que crer na existência de Deus sem ver. Mas naquele momento ele pensou: eu vou orar, eu vou falar com aquela rocha, o povo está sedento. Se aquela rocha não dá água, o povo vai me matar apedrejado. Aí Moisés teve uma estratégia. Diga assim: qual, pastor? Eu não cumpro a palavra, eu cumpro só parte dela. Que é o que muito crente faz. Pega a palavra, dá um jeitinho, sabe? A palavra é uma, ele dá um jeitinho. Mas aí vai lá, pega o cajado, chama o povo. Eles estão achando que Deus é o quê? É porventura? Vocês acham que se eu tocar nessa rocha vai sair água? Ele olha assim para ver se está dando um suor pelo menos na pedra. E ele vai de novo e faz o quê? Dá uma esbarradinha assim, ó. Então a porventura, ó. Ele toca de novo na rocha com a água. O que aconteceu? A rocha deu água. Está vendo aí, gente? O povo, está vendo aí? Deus está conosco. A hora que ele sai diante do povo, Deus chama ele em particular. Vem cá, Moisés. O que aconteceu lá? Esse povo me tentou, e eles não vão entrar na terra prometida porque murmuraram. E você também não vai entrar, porque a sua aprovação hoje era me honrar, era crer em mim e me santificar diante do povo. Que pena, Moisés, você ainda duvidou que eu estava com você. Toda a nossa jornada na terra se resume a um só: o quanto você crê que Deus está na sua vida. Um grande líder, um grande homem de Deus, e no momento que ele foi provado, a reputação dele, a honra dele foi mais importante. Irmão, quando Deus te pede você para fazer algo, você precisa aprender a jogar fora a sua reputação. Você precisa aprender a jogar fora aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Porque é mais importante aquilo que Deus pensa a seu respeito do que aquilo que as pessoas vão falar. Mas, pô, se eu for para aquele lugar, dá errado, vai dar errado. No final das contas,
A Bíblia diz que Deus faz ele subir no monte, olhar a cidade santa e diga: olha, Moisés, porque se o senhor vai olhar e não vai poder entrar, porque você não me santificou diante do povo. Quando passamos por luta, não espere ver a resposta. Não espere entender que aquilo faz sentido ou não, porque às vezes você está sendo injustiçado e você fala assim: poxa, Senhor, eu estou sendo injustiçado na situação. E daí? Você tem que perguntar para Deus: Senhor, aonde você quer que eu te glorifique aqui? É continuar crendo? Eu vou crer. E eu vou dizer para as pessoas que eu acredito em Deus, eu acredito no Senhor. Olha o que Jó disse. Diante de toda aquela tragédia, sem explicação, diante daquela situação onde ninguém tinha explicação para Jó, todo mundo caçando defeito, todo mundo caçando pecado nele, e ele não levanta a acusação contra Deus. Ele vai dizer: nós recebemos o bem de Deus, agora que ele nos deu o mal, vamos louvar e vamos bendizer. Deus é bom, porque sempre o diabo vai querer que você acredite que Deus não é bom. Sempre o diabo vai colocar na sua mente que Deus não está do teu lado. E essa dúvida não pode permear o teu coração. Você tem que dizer assim: ainda que tudo me sobrevier ruim, Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Tem coragem de entrar no santuário de Deus e louvar o Senhor todos os dias. A Bíblia diz que Davi peca o pecado de Betseba, e Deus fala com ele que vai matar a criança que está no ventre da mulher de Urias. A Bíblia diz que Davi fica 7 dias de jejum, em pranto, clamando pela vida da criança. Um presidente de uma nação para 7 dias para clamar pela vida da criança. E as pessoas temiam, porque a menina estava mal, e ficavam cochichando nas portas, nos corredores do palácio, dizendo assim: eu tenho até medo de falar dessa criança morrer, e ele lá não disse por ele. Porque olha lá, ela estava jogada no chão, os poeiros lá, clamando a Deus. E aí ele disse que alguém chega para ele e fala assim: ó, pode avisar alguém que a criança morreu. As pessoas com medo chegam para Davi e falam: como que ele dá notícia desse homem? Porque ele está assim pela criança. Se a gente falar que a criança morreu, ele vai entrar em desespero. Ele vai desviar. E Davi, ele disse que eles não conseguem falar, e Davi ouve o cochicho no corredor. Davi olha e diz assim: ei, a criança morreu? Morreu? Sim, rei. Davi levanta, bate a poeira, toma um banho, come, entra na presença de Deus, louva e glorifica. Alguém vai assim: eu não estou entendendo. Como que eu não entendi? A criança estava viva, o senhor jejuou, o senhor se jogou no chão, e agora a criança morre, o senhor levanta, come, bebe, e glória a Deus. Ele falou assim: eu posso ir até ela, mas ela não pode voltar até mim. Enquanto ela estava viva, eu clamava pela misericórdia de Deus. Mas se Deus quiser levar ela, seja feita a vontade do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Davi nos ensina a respeitar a soberania de Deus. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes Deus vai te mostrar algo, vai te oferecer, vai te mostrar, para ver o que está no teu coração. Só que você vê aquilo que Deus quer te dar, mas tudo em volta é ao contrário. Você fala: o que eu acredito? Naquilo que Deus falou ou que eu estou vendo aos meus olhos? Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Uma vez que Ele falou, Ele vai se cumprir. Basta eu guardar a minha fé. Pedro vai dizer: a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Se o ouro é provado, maior tem que ser provada a nossa fé. A sua fé hoje é uma, amanhã ela tem que ser provada para melhorar, e ela depois da manhã, mais provada ainda. Não vai acabar. Enquanto nós estivermos nessa terra, estamos peregrinando em períodos de provações. Vai ter momentos de fartura, momentos de paz. Deus vai te dar tranquilidade, vai te dar gozo, vai te dar alegria. Mas vai chegar um momento onde Deus vai te botar de novo em provação. Agora, uma coisa é certa: se você conseguir lembrar
que Deus só prova aquele que Ele quer presentear, se contém e dizer assim: se Deus me colocou na prova, tem uma recompensa chegando aí. Glória a Se Deus. Deus está me humilhando, é porque Ele quer me exaltar. Glória. Se Deus está deixando eu ser injustiçado, é porque a maior justiça está fazendo na minha vida. Porque toda a injustiça que Jó passou fez com que Deus devolvesse a ele em dobro aquilo que ele havia perdido. Se te consola e te conforta, ainda que pareça que você está sendo maltratado e injustiçado, Deus tem algo preparado de tamanho valor, o tamanho da sua dor. Quando você estiver segurando a sua recompensa nas mãos, você vai falar assim: se eu soubesse que era isso que Deus tinha preparado, eu tinha pedido para sofrer mais. Eu tinha pedido o Senhor para poder machucar mais. Porque tamanha a segurança, tamanha é a recompensa. Paulo vai dizer: nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Deus.